Você já percebeu quantas decisões dentro de um relacionamento são tomadas pelo amor e quantas são tomadas pelo medo? Porque às vezes a gente acredita que está escolhendo alguém, mas na verdade está escolhendo fugir de alguma coisa, fugir da solidão, fugir da rejeição, fugir da dor, fugir da sensação de não ser suficiente. Existe o medo de se relacionar, o medo de abrir a porta da própria vida e deixar alguém entrar. Porque se alguém entra, essa pessoa também ganha a possibilidade de sair. E nem todo mundo teme o amor. Muitas vezes o que a gente teme é a perda. Tem gente que quer viver uma grande história, mas fica segurando a maçaneta da própria vida, sem coragem de abrir completamente a porta. Mas também existe o medo de sair de uma relação, porque terminar não significa apenas perder uma pessoa. Às vezes significa perder uma rotina, planos, memórias, uma versão de quem você era. Significa encarar perguntas difíceis. E agora? Será que vou encontrar alguém? Será que eu tomei a decisão certa? E no meio disso existe um medo silencioso, quase sem nome. O medo de permanecer. Porque permanecer também assusta. Permanecer sem saber se será para sempre. Permanecer sem garantia. Permanecer sem poder exigir do futuro um contrato assinado dizendo: fique tranquila, nada vai dar errado. Talvez uma das maiores angústias humanas seja essa: querer segurança absoluta em algo que, por natureza, nunca foi absoluto. Existe o medo de ser traído, e quando falamos em traição, não estamos falando apenas da infidelidade física. Estamos falando do medo de confiar e se decepcionar, do medo de entregar partes íntimas de si e descobrir que o outro não cuidou delas, o medo de investir tempo, amor, energia e depois olhar para trás, pensando: eu fui enganado? Existe também o medo de desagradar. Quantas pessoas vivem tentando ser a versão mais aceitável de si mesmas? Medem palavras, escondem vontades, silenciam necessidades, como se o amor pudesse ser mantido através de uma negociação silenciosa. Se eu não me incomodar, talvez eu seja amado. Mas existe um preço muito alto em viver assim, porque aos poucos a pessoa vai deixando pequenas partes de si pelo caminho. E um dia ela olha para a própria vida e percebe que foi ficando tão pequena para caber no relacionamento, que já não sabe mais onde terminou o amor e onde começou o medo. A verdade é que o medo sempre vai sentar à mesa dos relacionamentos, sempre. Ele aparece no começo, no meio, nas crises e até nos momentos felizes. A questão talvez não seja como viver sem medo. Talvez a pergunta seja: quem está dirigindo a minha vida? Porque quando o medo dirige, a gente se esconde, se cala, controla, desconfia ou foge. Mas quando o amor dirige, a gente entende algo importante. Não existe garantia de não sofrer, não existe contrato contra perdas, rejeições ou decepções. Existe apenas a possibilidade de viver algo real. E talvez seja justamente aí que muita coisa muda, porque a vida não acontece quando todos os medos desaparecem. Os medos mudam de roupa, trocam de nome, reaparecem em novas fases. Em alguns momentos será medo de começar, em outros, medo de terminar, medo de ficar, medo de partir, medo de confiar, medo de perder. Mas existe uma diferença enorme entre sentir medo e viver sendo guiado por ele. Porque amar exige coragem, e talvez exista uma confusão muito comum sobre isso. Muita gente acredita que coragem é a ausência do medo, mas como se pessoas corajosas fossem aquelas que não sentem insegurança, não sentem dúvidas, não sentem receio de sofrer. Mas não é assim. Coragem nunca foi não sentir medo. Coragem é seguir adiante mesmo com medo. É olhar para a possibilidade de ser ferido e ainda assim escolher amar. É olhar para a incerteza e ainda escolher permanecer presente. É olhar para o risco da decepção e ainda permitir que alguém se aproxime. Quem ama não caminha porque tem todas as garantias. Caminha porque entende que algumas coisas importantes na vida nunca vieram acompanhadas de garantias. Vieram acompanhadas apenas da escolha. E talvez amar seja exatamente isso. Não esperar o medo desaparecer para viver. É continuar andando mesmo quando ele está ali, ao lado, tentando convencer você a parar. Porque no final, não são os relacionamentos sem medo que constroem histórias profundas. São os relacionamentos onde alguém decidiu que o amor teria uma voz mais alta que o medo.